A história emocionante de Nhandiara que vai mudar sua perspectiva. No silêncio profundo das terras ainda intocadas do interior paulista, quando o vento atravessava as copas fechadas e o som mais alto era o canto distante dos pássaros, começava a ser escrita uma história que poucos imaginavam ganhar força, nome e destino. Antes de existir qualquer rua, antes de soar o sino de uma capela, antes mesmo de alguém ousar chamar aquele pedaço de chão de lar, havia apenas mata, esperança e um sonho pulsando no peito de homens e mulheres que se recusaram a aceitar os limites do impossível. Eles não tinham garantias, não tinham promessas, tinham apenas coragem. E às vezes é só isso que separa o anonimato da eternidade. Na segunda metade do século XIX, pioneiros atravessaram caminhos difíceis, vindos por trilhas improvisadas, enfrentando doenças, solidão e incertezas. Não eram apenas colonizadores, eram sonhadores obstinados. Cada passo sobre a Terra Vermelha era uma declaração silenciosa de fé no futuro. Entre eles, a família Silveira marcou para sempre o início de tudo. Antônio Alves da Silveira, Isabel Cândida da Conceição e seus filhos chegaram pela rota de Tanabe e Cosmorama, trazendo na bagagem mais do que ferramentas e mantimentos. Traziam propósito. Ao se fixarem na região do Bom Sucesso, plantaram as primeiras sementes não apenas na terra fértil, mas no destino de uma futura cidade. Imagine o cenário. Noites iluminadas por lamparinas, conversas sussurradas ao redor do fogão a lenha, o cheiro de terra molhada após a chuva e a sensação constante de que cada amanhecer era uma batalha vencida. Outras famílias vieram, atraídas pela promessa de solo fértil e liberdade. Fazenda Ponte Nova, Córrego da Onça, Fazenda Mato Grosso, Córrego do Martins, Fazenda dos Portugueses, Santa Helena, o centro da região. Cada nome carregava suor, perdas, conquistas e histórias que ecoariam por gerações. O que faz alguém abandonar tudo e começar do zero? Talvez a resposta esteja na chama invisível que arde dentro daqueles que acreditam que o amanhã pode ser maior do que o hoje. Esses homens e mulheres não construíram apenas casas de madeira, ergueram alicerces invisíveis de perseverança. Eles enfrentaram a proibição do plantio de café durante a crise de 1930, reinventaram-se com o algodão e transformaram a diversidade em potência econômica. Quando o mundo parecia fechar portas, eles abriram janelas com as próprias mãos calejadas. Essa não é apenas uma narrativa sobre fundação territorial. É uma história sobre identidade, fé e pertencimento. Sobre como um ponto perdido entre rios e estradas pode se tornar símbolo de resistência. E enquanto você ouve cada detalhe, pergunte a si mesmo: se estivesse ali, teria tido a mesma coragem? Porque a verdadeira grandeza de uma cidade começa muito antes de seu nome ser pronunciado. Começa no coração daqueles que ousaram sonhar quando tudo ao redor era apenas silêncio e mata fechada. E foi nesse cenário bruto e quase sagrado que a noção de comunidade começou a ganhar forma. Não havia ainda documentos oficiais, decretos ou mapas definidos. Havia encontros. Havia decisões tomadas sob o céu aberto. Havia promessas feitas com o aperto firme de mãos marcadas pelo trabalho pesado. Cada árvore derrubada era também um pacto com o futuro. Cada cerca erguida delimitava não apenas um pedaço de terra, mas um território de esperança. Com o passar dos anos, o fluxo de famílias aumentou. Os caminhos tornaram-se mais definidos, as roças mais amplas, o gado mais numeroso. O som dos machados misturava-se ao riso das crianças que já nasciam ali, brasileiras de uma nova fronteira agrícola. A região entre os rios Tietê e São José dos Dourados começava a revelar sua vocação produtiva. A terra virgem respondia com abundância ao esforço humano. E quanto mais produziam, mais acreditavam que estavam destinados a algo maior.
Mas toda grande transformação exige liderança. E entre tantos nomes que ajudaram a moldar aquele território, surgiria alguém disposto a dar um passo além, alguém que não se contentaria apenas em plantar e colher. Alguém que ousaria imaginar ruas onde antes havia trilhas, uma vila onde antes havia fazendas isoladas. Esse momento estava prestes a chegar, e quando chegasse, mudaria para sempre o rumo daquela região, transformando sonho em fundação, fé em marco histórico e esperança em identidade permanente. Antes que o nome fosse escrito em madeira, antes que o cruzeiro fosse erguido, existia um sentimento coletivo de que aquele chão precisava deixar de ser apenas passagem e tornar-se destino. O silêncio da mata já não era vazio, era expectativa. Cada família sentia que participava de algo que ultrapassava sua própria existência. Eles talvez não soubessem, mas estavam construindo mais do que uma vila. Estavam moldando uma herança que atravessaria décadas, sobreviveria às crises e ecoaria na memória de cada geração futura. E essa herança começava ali, no compasso firme de corações que batiam em uníssono com a terra que escolheram amar. Para sempre. Esse era só o começo. Já. O ano era 1928. O ar parecia diferente, como se a própria paisagem soubesse que algo decisivo estava prestes a acontecer. Joaquim Fernandes de Melo, conhecido como Joaquim Salviano, não era apenas um comerciante experiente, era um visionário inquieto. Chegara à região no início de 1926, vindo de Bebedouro, observando cada detalhe da terra, cada possibilidade escondida atrás das colinas e espigões. Ele percebia o que muitos ainda não enxergavam. Aquele ponto estratégico poderia deixar de ser apenas um conjunto de propriedades rurais e transformar-se em um núcleo organizado, forte, pulsante. Em um domingo aparentemente comum, durante um almoço simples na sede de sua fazenda, pronunciou palavras que ecoariam pela história. Vou fundar uma vila no alto do Espigão. Não era uma frase impulsiva. Era uma decisão amadurecida em conversas, cálculos e sonhos compartilhados com homens como Antônio Bento de Oliveira, Procópio Davidoff e João Batista do Nascimento. A ideia deixava de ser pensamento e tornava-se compromisso. No dia 24 de junho de 1928, após a celebração da primeira missa, ergueu-se um cruzeiro lavrado a machado por Manuel Evaristo e José Bento. A madeira talhada simbolizava mais do que fé, simbolizava nascimento. Ali surgia São João do Paraíso. Para Procópio Davidoff, aquele lugar era um verdadeiro paraíso, e o nome carregava a emoção de quem enxergava beleza onde antes havia apenas mata cerrada. Em um pedaço de madeira, também talhado a machado, registrou-se oficialmente a denominação da nova vila. Um gesto simples, mas carregado de eternidade. Você consegue imaginar a cena? Homens reunidos, chapéus nas mãos, mulheres emocionadas, crianças observando sem compreender totalmente a dimensão do momento. Não havia imprensa, não havia fotógrafos, não havia plateia além da própria comunidade. Ainda assim, aquele instante possuía a grandeza de um acontecimento histórico. Porque fundar uma vila é declarar ao mundo que ali existe pertencimento. Joaquim Salviano loteou as terras ao redor do cruzeiro e doou o espaço para a construção de uma capela. Essa atitude revelava algo essencial. A cidade nascia com base na fé, na coletividade e na organização. Não era apenas expansão territorial, era construção de identidade. As primeiras ruas começaram a ser demarcadas, o arruamento tomou forma, e o que antes era campo aberto passou a desenhar contornos urbanos. A abertura da estrada ligando São José do Rio Preto a Salto de Itapura, realizada por Feliciano Sales Cunha, impulsionou ainda mais o crescimento. A estrada não era apenas um caminho físico, era uma artéria que trazia vida nova, mercadorias, notícias e sonhos.
Em determinados trechos, porteiras cobravam pedágio, lembrando que cada avanço tinha seu preço. Ainda assim, o fluxo não parava. Novas famílias chegavam, atraídas pela organização e pelas oportunidades. A vila crescia diante dos olhos de seus fundadores, e enquanto as casas surgiam uma a uma, consolidava-se algo invisível, porém poderoso, a certeza de que aquele projeto não poderia mais ser interrompido. A semente havia sido plantada, e agora nada impediria suas raízes de se aprofundarem na história. Entre os que chegaram estavam nomes que se tornariam referência. A família Breceghello, José Camilo Ramalho, que assumiria como primeiro juiz de paz. José de Paula da Silveira, reconhecido como a primeira pessoa nascida na região. O doutor Aderbal Vilalva Ribeiro, Ângelo Rossignoli e W. Sundfeld. Cada um trouxe competências, visões e responsabilidades que ampliaram a estrutura social da vila. Não era mais apenas um ponto agrícola, era um organismo em formação. Com o avanço das construções, surgiram pensões para viajantes, pequenos comércios, espaços de encontro onde decisões importantes eram tomadas. A capela tornava-se centro espiritual e social. Ali celebravam-se missas, casamentos, batizados e também se compartilhavam angústias e esperanças. A fé consolidava laços, fortalecia amizades e criava um sentimento coletivo de proteção divina sobre aquele território. Mas o verdadeiro teste viria com a crise de 1930 a 1932. Quando a proibição do plantio de café ameaçou desestabilizar economias inteiras. Muitos poderiam ter desistido, muitos poderiam ter partido. Porém, em vez de recuar, a comunidade adaptou-se. O algodão tornou-se alternativa estratégica, e o que parecia limitação transformou-se em oportunidade extraordinária. A região destacou-se como uma das maiores produtoras de algodão por hectare no mundo. Pense na força dessa virada. Pense na resiliência necessária para reinventar a própria base produtiva em meio à incerteza global. Essa capacidade de transformação revelava algo profundo sobre o espírito de Nhandeara. Aqui, dificuldades não encerram histórias. Elas iniciam capítulos mais ousados. E cada desafio superado fortalecia ainda mais o sentimento de orgulho coletivo. Era como se a própria terra testasse seus filhos, apenas para provar que eram capazes de florescer mesmo sob pressão. E vencer. Sim, em 25 de março de 1935, pelo Decreto-Lei 7.032, a vila alcançava um novo patamar, tornava-se distrito, sob o nome de Nhandejara. A instalação oficial ocorreu em 11 de maio daquele mesmo ano. O que antes era sonho pioneiro, agora recebia reconhecimento jurídico. Essa transição não foi apenas burocrática, foi simbólica. Representava a validação de anos de esforço silencioso, de noites mal dormidas e de decisões arriscadas tomadas em nome do coletivo. Com o crescimento econômico impulsionado pelo algodão, investimentos começaram a transformar o cenário urbano. Indústrias de beneficiamento se instalaram, como a Anderson Clayton e a Soubia Litada, fortalecendo a cadeia produtiva e gerando empregos. O barulho das máquinas misturava-se ao som das carroças e caminhões que transportavam fardos brancos, quase como nuvens colhidas da terra. O distrito respirava progresso. Escolas estaduais surgiram, ampliando horizontes para as novas gerações. Pensões e hotéis acolhiam viajantes e comerciantes. Médicos, farmacêuticos, advogados e agrônomos fixavam residência, oferecendo serviços que consolidavam a estrutura social. A educação deixava de ser privilégio distante e tornava-se ferramenta de transformação. Cada sala de aula iluminada representava uma promessa de futuro melhor, mas a identidade também evoluía. A primitiva denominação São João do Paraíso passou a São João de Nhandejara e, posteriormente, a Nhandeara.
Do tupi Yandejara, segundo Teodoro Fernandes Sampaio, significa Nosso Senhor. O sentido espiritual mantinha-se vivo, como se o próprio nome carregasse a bênção dos fundadores. Não era apenas mudança fonética, era afirmação cultural, ligação com raízes indígenas e reafirmação de fé. Em 30 de novembro de 1944, Nhandeara foi elevada a município, desmembrando-se de Monte Aprazível. A instalação oficial ocorreu em 1º de janeiro de 1945, com a nomeação de Aderbal Vilalva Ribeiro como prefeito. O que começou com um cruzeiro de madeira agora possuía administração própria, autonomia política e responsabilidade ampliada. A cidade tornava-se senhora de seu destino. Pare por um instante e reflita. Quantas gerações trabalharam para que esse momento fosse possível? Quantas decisões invisíveis sustentaram essa conquista? Cada decreto publicado era sustentado por décadas de suor anônimo. Cada avanço institucional era fruto da persistência coletiva. Nhandeara não nasceu grande, tornou-se grande pela soma de pequenas atitudes diárias. E mesmo após alcançar o status de município, os desafios continuaram. Crescer exige adaptação constante. Manter identidade em meio ao progresso exige equilíbrio. Mas havia algo que jamais se perdeu. O espírito comunitário que uniu pioneiros no século XIX permanecia como fio condutor da história local. Geograficamente posicionada a 508 quilômetros da capital paulista, Nhandeara consolidou-se como ponto estratégico do interior. O rio São José dos Dourados e o ribeirão Ponte Nova desenham a paisagem e sustentam atividades econômicas, lembrando diariamente que a água é vida e continuidade. As rodovias SP-310, conhecida como Rodovia Feliciano Sales Cunha, e SP-461, a Rodovia Péricles Bellini, conectam o município a outras regiões, transformando distâncias em oportunidades. A infraestrutura acompanhou o ritmo do desenvolvimento. 3 estabelecimentos de ensino pré-escolar, 6 de ensino fundamental e 3 de ensino médio formam a base educacional que molda cidadãos conscientes. Um hospital atende a população, simbolizando cuidado e proteção. 4 agências bancárias refletem movimentação econômica constante. Cada número, quando analisado friamente, pode parecer estatística. Mas por trás deles existem histórias reais, vidas impactadas, sonhos financiados, curas celebradas. Em 1974, a inauguração do sistema de telefones automáticos pela Companhia de Telecomunicações do Estado de São Paulo marcou uma nova era de comunicação. Em 1977, a implantação do DDD ampliou horizontes, encurtando distâncias emocionais entre familiares separados por quilômetros. Na década de 1990, a padronização do código para 017 acompanhou a chegada da telefonia celular, inserindo Nhandeara no ritmo tecnológico contemporâneo. Perceba como cada avanço técnico representa, na verdade, um avanço humano. A comunicação aproxima, fortalece vínculos e cria redes de apoio. A educação amplia perspectivas, a saúde preserva vidas, a economia sustenta sonhos. Tudo isso compõe a identidade de um município que aprendeu a evoluir sem esquecer suas raízes. Hoje, com mais de 10 mil habitantes, Nhandeara carrega em cada rua a memória dos pioneiros. A Praça Joaquim Fernandes de Melo permanece como símbolo do ponto inicial, onde o nome foi gravado em madeira. Ali, passado e presente se encontram em silêncio respeitoso. E assim, passado e presente seguem unidos, sustentando o futuro com memória, trabalho e esperança coletiva. Viva! Já! Existe algo invisível que sustenta uma cidade além das construções, além dos decretos, além das estatísticas. É a memória coletiva.
É o eco das vozes que já se calaram, mas que continuam presentes em cada esquina, em cada olhar, em cada história contada na varanda ao entardecer. Nhandeara não é apenas um ponto no mapa do interior paulista. É um organismo vivo, alimentado por gerações que aprenderam a transformar desafios em degraus. Ao caminhar pelas ruas da cidade, talvez você não veja as pegadas deixadas pelos pioneiros, mas elas estão ali. Na Praça Joaquim Fernandes de Melo, onde um dia foi fincado o cruzeiro que simbolizou o nascimento da vila, o passado respira silenciosamente. Foi ali que a madeira lavrada a machado marcou o início de tudo. Não havia tecnologia, não havia estrutura, mas havia convicção. E convicção é uma força capaz de atravessar séculos. O município formado pela sede e pelo distrito de Ida e Holanda carrega uma identidade moldada pela agricultura, pela fé e pela união comunitária. A terra fértil que impulsionou o algodão continua sendo símbolo de abundância, mas o verdadeiro patrimônio não está apenas no solo, está nas pessoas, está nos professores que dedicam suas vidas à educação, nos profissionais de saúde que enfrentam madrugadas em plantões silenciosos, nos comerciantes que abrem suas portas todas as manhãs acreditando em dias melhores. Os rios que cortam a região, como o São José dos Dourados e o Ribeirão Ponte Nova, são mais do que acidentes geográficos. São testemunhas do tempo. Viram a mata ser desbravada, viram a vila se erguer, viram o distrito prosperar e continuam correndo como se lembrassem que a vida é movimento constante. Assim também é Nhandeara, um fluxo contínuo entre tradição e transformação. As rodovias que conectam a cidade ao restante do estado são como veias abertas para o mundo. Por elas passam histórias, oportunidades, reencontros. A comunicação, que começou com cartas demoradas e evoluiu para telefones automáticos e celulares, encurtou distâncias e ampliou horizontes. O que antes era isolamento tornou-se conexão. O que antes era dificuldade tornou-se ponte. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. O que mantém viva a essência de uma cidade ao longo das décadas? Não são apenas investimentos, não são apenas números populacionais. É o sentimento de pertencimento. É o orgulho silencioso de dizer, eu sou daqui. É a consciência de que cada cidadão faz parte de uma corrente iniciada muito antes de seu nascimento. Nhandeara aprendeu a crescer sem perder sua alma. Aprendeu a modernizar-se sem abandonar suas raízes. E essa capacidade de equilíbrio é rara, porque muitas cidades se perdem no próprio crescimento. Mas aqui, a memória dos pioneiros continua sendo farol. Cada nova geração herda não apenas um território, mas uma responsabilidade. Honrar o passado enquanto constrói o futuro. E talvez seja isso que torne essa história tão poderosa. Não é apenas sobre fundação, economia ou política. É sobre continuidade. É sobre como um gesto simples, erguer um cruzeiro, talhar um nome na madeira, abrir uma estrada, pode desencadear um legado que ultrapassa o tempo. E enquanto você escuta essa narrativa, perceba que está diante de algo maior do que fatos históricos. Está diante da prova de que sonhos coletivos têm força para se tornar eternos. Porque toda cidade tem uma origem, mas poucas têm uma origem marcada por tanta fé, coragem e determinação. E quando olhamos para trás, entendemos que nada foi por acaso. Cada dificuldade fortaleceu, cada crise ensinou, cada vitória consolidou. E a história continua sendo escrita todos os dias, por aqueles que acordam e escolhem permanecer, investir, acreditar. Aqui, sempre, sempre. Imagine por um instante se aqueles pioneiros pudessem caminhar hoje pelas ruas de Nhandeara. O que sentiriam ao ver escolas funcionando, hospital atendendo, comércio pulsando, jovens conectados ao mundo por tecnologia que eles jamais poderiam imaginar?
Talvez se emocionassem, talvez se orgulhassem. Talvez apenas sorririam em silêncio, reconhecendo que cada esforço valeu a pena. Porque o que começou como um gesto ousado de Joaquim Salviano tornou-se uma realidade concreta. A decisão de fundar uma vila no Alto do Espigão não foi apenas estratégica, foi visionária. Ele não construiu apenas ruas, construiu possibilidades, não organizou apenas lotes, organizou destinos. E quando pensamos nisso, percebemos o poder transformador de uma única decisão tomada com coragem. Mas essa história não pertence apenas aos fundadores. Pertence a cada morador que, ao longo das décadas, enfrentou suas próprias batalhas pessoais enquanto contribuía para o crescimento coletivo. Pertence aos agricultores que confiaram novamente na terra após cada crise. Aos comerciantes que resistiram a tempos difíceis, aos jovens que escolheram estudar, retornar e investir na própria cidade. Cada um é capítulo vivo dessa narrativa. Nhandeara não é apenas um município a 508 quilômetros da capital. É um símbolo de como fé, trabalho e visão podem transformar mata em cidade, sonho em realidade, promessa em legado. Enquanto o tempo avança, a essência permanece, porque quando uma comunidade nasce fundamentada na união, ela aprende a atravessar qualquer tempestade. Essa é a força silenciosa que sustenta Nhandeara até hoje. Uma força que não grita, mas resiste. Não ostenta, mas constrói. Não se impõe, mas inspira. E talvez essa seja a maior grandeza de todas. A grandeza que nasce do interior, que cresce com humildade e que permanece firme, geração após geração. Sempre firme, sempre viva. Ao olhar para trás e revisitar cada etapa dessa trajetória, dos primeiros machados abrindo clareiras na mata ao reconhecimento como município autônomo, percebemos que a história de Nhandeara é, na verdade, uma história sobre propósito. Nada foi instantâneo, nada foi fácil. Cada avanço exigiu coragem, cada conquista exigiu união. E cada geração assumiu a responsabilidade de continuar aquilo que começou muito antes dela. Existe uma verdade profunda escondida nessa narrativa. Lugares são eternizados pelas pessoas que acreditam neles. Se os pioneiros tivessem desistido diante das dificuldades, talvez Nhandeara nunca tivesse ultrapassado o estágio de promessa. Se Joaquim Salviano tivesse guardado sua visão apenas para si, talvez o cruzeiro nunca tivesse sido erguido. Se a comunidade tivesse se rendido à crise do café, talvez o algodão não tivesse transformado a economia local. Mas eles não desistiram. E essa é a grande moral dessa história. O futuro pertence àqueles que persistem quando tudo parece incerto. Pertence àqueles que enxergam possibilidade onde outros veem obstáculo. Pertence àqueles que compreendem que cada pequena ação de hoje constrói o amanhã coletivo. Nhandeara é prova viva de que sonhos compartilhados criam raízes profundas. É prova de que fé e trabalho caminham juntos. É prova de que comunidades unidas superam crises, reinventam-se e prosperam. E ao entender essa trajetória, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas. Que legado estamos construindo? Que decisões estamos tomando hoje que poderão ecoar pelas próximas gerações? Talvez a maior homenagem aos fundadores não seja apenas lembrar seus nomes, mas continuar honrando seus valores. Trabalhar com dedicação, agir com coragem, construir com responsabilidade, amar o lugar onde se vive. Porque quando uma comunidade se reconhece como parte de uma história maior, ela se fortalece. A história de Nhandeara não terminou. Ela continua sendo escrita agora, neste exato momento, em cada novo empreendimento, em cada aluno que sonha alto, em cada família que acredita no potencial da cidade. O passado nos inspira, o presente nos desafia e o futuro nos chama. Que essa narrativa não seja apenas informação, mas transformação.
Que ao conhecer essa história, você sinta orgulho das raízes, respeito pelo esforço dos pioneiros e motivação para também deixar sua marca no mundo, porque toda cidade começou com um sonho, e todo sonho precisa de alguém disposto a realizá-lo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.